Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 13 de julho de 2018. Vândalos apagam cabeça de Jesus Cristo de obra de arte em muro em Porto Alegre, parte 3. A discussão sobre censura, arte e liberdade ressurgiu com força em Porto Alegre, 6 meses após a polêmica gerada pela exposição Queer Museu, mostra sobre a presença gay na arte que acabou suspensa pelo Santander Cultural. Agora o foco é o projeto Bicho Grafite, Realidades Paralelas, desenvolvido pelo Instituto Goethe na capital gaúcha. Uma das obras, pintada no muro em frente à instituição, na rua 24 de outubro, 112, no bairro Moinhos de Vento, mostrava a cabeça de Jesus Cristo separada do corpo. Na terça-feira 0105, o trabalho foi alvo de vândalos que apagaram a cabeça e, no lugar, escreveram "Ele ressuscitou". A obra original era do grafiteiro e artista de arte de rua Rafael Augustaitis. A intervenção no muro é parte de um projeto que inclui também vídeos, gravuras e desenhos na galeria do Instituto. Como era a pintura original do grafiteiro Rafael Augustaitis no muro em Porto Alegre. Nos últimos dias, relatos no Facebook indicavam que o Instituto Goethe já estava sendo alvo de manifestações de ódio. O Centro Dom Bosco, com sede no Rio de Janeiro e que já tinha divulgado em sua página do Facebook um abaixo-assinado para suspender o projeto, lançou um post nesta terça, por voltas das 12 horas, indicando a lista atualizada das 8 maravilhas do mundo e colocando no topo a intervenção artística no muro do Goethe Institute, Ele ressuscitou, Porto Alegre, Brasil. Um seguidor postou o comentário, Brasil 7x1 Alemanha. A instituição cultural é de origem alemã. Nessa segunda-feira, 30, antes do episódio do vandalismo, o Instituto divulgou nota dizendo que em nenhum momento a intenção foi de ofender sentimentos religiosos. O Goethe afirma ainda que a melhor forma de lutar contra a intolerância é a educação e a promoção do diálogo. Por isso, vamos, em breve, convidar a todos para um debate público a fim de discutir a ligação entre arte e religião e os desdobramentos que se originam nessa relação. Para Gaudêncio Fidelis, curador da Queer Museu, exposição cancelada ano passado em Porto Alegre, os ataques de ódio direcionados à obra de Augustaitis representam mais uma investida do fundamentalismo que cresce no país e para o qual indivíduos com ódio da arte contra a liberdade de expressão fazem coro. As consequências do que estamos presenciando são desastrosas porque alimentam o desenvolvimento de uma cultura em que as pessoas passaram a compreender imagens como se fossem manifestações concretas, e metáforas como declarações de ações reais e parte da realidade objetiva, completa Fidelis. Nesta terça, outra reação veio da Arquidiocese de Porto Alegre, que repudiou a pintura no muro da capital que representa Jesus Cristo decapitado com a cabeça em uma bandeja. A Igreja diz que as reações são resultado da falta de respeito pelo senso religioso, pelos valores cristãos e pela história desta cidade. Se pretendemos evitar polarizações e superar a violência, precisamos garantir um diálogo respeitoso e reverente pelo outro, defende, indicando que as pessoas se sentem ultrajadas por quem prega a livre expressão. Onde não há respeito, não há verdade, onde se agride que é sagrado para o outro, não há bondade, assim, a beleza é pervertida, completa a manifestação da Arquidiocese de Porto Alegre. O espírito Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Vivendo com Jesus comenta sobre a passagem do Mestre na Terra. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver.
Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois jamais acontecida. Ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu-a no holocausto em vulgar noutra festa, a da passagem, rica de evocações felizes pelo povo em Algaravia. Por isso, a sua é a doutrina das boas novas de alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos do futuro. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas das suas vidas estioladas. A uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se, sabendo a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. A outra, que era profundamente perturbada, vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo, além da morte. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira, que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Nicodemos, que se sentava, poderoso, no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. De tal forma o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento, a reabilitação de que todos necessitam. As virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano detestado, que nunca mais o esqueceu. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento, e, por isso, aceitou como título somente o de mestre, porque, realmente, o era. Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade, como os espíritos responderam a Allan Kardec quando da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de julho de 2018. Por Feijão.